Olá! Esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, head de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários. Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil. Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Olá, posfaceiras, posfaceiros, posfaceiras, posfacers. Isso aí agora tem que falar isso porque tem gente que prefere assim, eu não concordo. Mas está começando um novo episódio do Pós-Fácil, que vai ter como tema personagens ambíguos na literatura. A gente vai relembrar alguns personagens que ainda nos deixam intrigadas, falar de livros que lemos e do impacto que esses personagens tiveram pra gente. Mas vou passar a bola pra Carol começar essa introdução. Eu como sempre que eu sou a garota dos agradecimentos, Eu sou quase tipo a Xuxa desse programa. Então vamos lá, né? Fazer os agradecimentos e os feedbacks que a gente recebeu dos últimos episódios. A gente percebeu que todo mundo ama uma fofoca, né? Impressionante. Foi o episódio que mais bombou de retorno. As pessoas contando os métodos, né? De fofoca. Enfim, mas a gente ficou muito feliz que teve pessoas que nem a Gabi Wolf, que foi ver a exposição da Clarice Lispector e falou que viu lá as anotações. E ela sempre manda áudios pra gente, só que a Gabi, eu não sei o que acontece, que ela manda áudios que ficam com alguma preferência e a gente não consegue usar. Mas, Gabi, muito obrigada por nos ouvir. A gente sempre sabe que você está acompanhando o nosso podcast, então um beijo para você. Beijo. E a boa notícia também é que a gente, não sei se vocês viram também, que a gente tem agora um perfil no Instagram e no Twitter, né? E a gente está colocando conteúdos lá. E essa semana a gente percebeu que o episódio, o primeiro episódio, que é o sobre escritoras negras, mulheres negras que escrevem livros, tá bombando, continua bombando. É um dos nossos episódios que mais cresce. Então, muito legal ver que tem interesse pela leitura. A gente vai falar sobre mulheres autoras sempre que possível. Então, muito obrigada por ouvirem a gente lá desde o início, desde o comecinho. Muito bom. Isso aí, a gente tá bem feliz com esses retornos e eu também vou falar um pouco sobre o episódio anterior, né? Quem não ouviu ainda, por favor, ouça, que a gente fala de literatura afro-caipira e a gente fala do Torturado, a gente fala de Ruth Guimarães com Água Funda e Conceição Evaristo com Ponciá Vicêncio. E naquele episódio, gente, eu estava muito pistola. Eu estava brabíssima. As pessoas estão comentando que eu estava ali muito brava. Eu sou assim, né? E acabei de ficar sabendo que essa é uma boa maneira de diferenciarem quem é a Carol falando e quem sou eu falando, porque a mais brava sou eu. As pessoas confundem a nossa voz. Isso é impressionante, eu acho. Eu acho que não tem nada a ver, mas, né, ok. Então, se você aí estiver na dúvida, sabe que sempre a mais brava vai ser eu. A minha própria avó confundiu as nossas vozes. Pô, aí é tenso, né? Aí eu acho complicado. Mas tudo bem. Beijo, vó. E assim, relembrando o episódio anterior, a gente gravou ele antes da escolha do Gilberto Gil para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, isso deu uma atenuada na minha raiva da Academia Brasileira de Letras, né? Essa escolha do Gil, assim, eu fiquei muito feliz. No episódio anterior, a gente deu um pau desgraçado na Academia Brasileira de Letras por não ter eleito a Conceição Evaristo. E eu cheguei a dizer naquela ocasião que talvez nem mesmo um homem negro conseguisse ter espaço na casa que foi criada pelo Machado de Assis. Então, como eu desci o pau no episódio anterior, que foi gravado antes da eleição do Gil, fica aqui o meu parabéns à ABL e o meu registro de que não fazem mais do que a obrigação. Então é isso. Vamos lá para os personagens ambíguos, para eu não voltar para essa polêmica que me deixa pistola. Carol, quem que você escolheu para apresentar para os nossos ouvintes? E para mim apresentar também, porque eu não conheço o personagem de quem você vai falar.
Então, não foi fácil, assim, escolher. Primeiro, assim, a gente pensou nesse episódio e eu tinha já pensado nesse livro, porque foi um livro que eu cheguei a estudar. Mas depois que a gente começou a produzir esse episódio, eu pensei, meu Deus do céu, personagens amigos são os melhores personagens e tem muito personagem amigo para falar. Mas eu vou falar de Reparação, né? Um livro do Ian McEwan. Eu tenho um sério problema com pronunciar inglês, porque eu sempre erro, porque eu fico nervosa. Mas tudo bem. A gente tem que defender a língua portuguesa. A gente não eu fico nervosa, eu não consigo. Mas enfim, esse autor é um autor que eu conheci há uns 10 anos, mais até. E esse livro, Reparação, ele tem um filme também, né? Ai, meu Deus, como é que é? Eu esqueci de anotar o nome do filme, mas enfim, tem um filme. Mas eu li o livro antes de ver o filme, e a personagem que eu vou falar é a Brianne Tyree. O que me chama a atenção nesse livro, o que me fez estudar ele na minha pós, lá em 2009, foi que ela é uma criança, né? Eu acho muito interessante quando os personagens são crianças e tem essas características que a gente pensa assim, que não é aquela criança ingênua, que é uma criança que é um pouco manipuladora, que é uma criança que tem noção do que está fazendo. E a Brianne, ela é assim, né? Esse livro é de 2002 e ele é dividido em 3 capítulos, em 3 partes, na real. Ele começa a história em um dia em 1975, né? Numa propriedade da área rural do condado de Surrey, na Inglaterra. E a Brianne tem 13 anos e ela acaba destruindo uma possível relação, uma relação que está começando entre a irmã Cecília e o jardineiro Robbie Turner. O Robbie, ele é uma pessoa muito admirada pela família da Cecília e da Brianne, né? Ele é meio que, se cresceu junto ali, né? Enfim, e ele vai num jantar, ele retorna no jantar e ele é apaixonado pela Cecília, a Cecília é apaixonada por ele. E a Brianne vê uma cena, primeiro ela vê uma cena, antes desse jantar, que é numa fonte, que essa fonte é bem representativa no romance também, que ela vê assim que a Cecília tira a roupa e pula na fonte, e ela começa a criar uma situação a partir da cabeça dela. Ela vê essa cena no andar de cima da casa, né? Ninguém viu que ela está assistindo, e ela começa a partir dali criar uma história. A Brianne, ela é uma menina superdotada, ela é muito inteligente, ela é meio dramaturga, assim, ela está elaborando uma peça que ela quer apresentar nesse jantar, porque o irmão mais velho delas vai estar junto, e ela quer muito impressionar, e ela adora esse irmão, e aí ela convoca os primos mais novos para fazerem os personagens, e ela escreve essa história em paralelo. E como ela é uma menina escritora muito boa para a idade dela, ela acaba misturando a fantasia com a realidade. Só que, de certa forma, não é uma coisa assim meio que ela está ingenuamente pensando ali. Ela sabe que tem coisas ali que estão erradas. Por exemplo, ela sente um certo ciúme e até mesmo ela não entende muito bem essa relação entre a Cecília e o Rob. Talvez por uma questão também social, né? De diferença de classes. Então ela acaba criando isso e destrói a vida deles. A história tem outros personagens, mas o livro se baseia nesses 3 principais, né, e tal. E começa com ela na infância, depois parte para a vida adulta. Ela sempre quis ser escritora, mas ela acaba largando, né, essa possível carreira para se tornar estagiária em enfermagem, porque ela fica uma culpa tão grande, só que ela não admite, sabe? Ela não tenta consertar. E ela acaba desistindo dessa profissão para entrar nessa profissão de cuidado, né, que envolve tanto cuidado e tal. E ela continua ali, né? Ela é complexa, ela é ciumenta, ela é manipuladora. Ela tem essa questão de usar isso da infância muito forte, né? E é ela que narra a história? Ou tem um narrador? Não, ou é tem um essa narrador. Menina?
tem um narrador. O livro ele também é interessante porque, além dessa história da construção, né, da forma de observar, assim, por 3 partes, e depois ele fala, assim, ele pega até algumas partes que ele fala de outros personagens que são paralelos, né, mas é um livro meio que parece que ele foi construído como um exercício de escrita mesmo, sabe? Hoje eu fui, para fazer esse episódio, que eu comecei a tomar mais consistência disso, do que esse livro, na verdade, porque eu foquei muito, quando eu fiz o estudo, eu foquei muito na personagem, na construção da personagem, que é um tema que me atrai muito, né? Eu gosto muito de entender como que o personagem, ele vai surgindo e ele vai se humanizando, né? Porque essas reações dela, apesar dela ser, eu acho ela detestável, ela é humana, né? Ela é humana, não deixa de ser esses sentimentos todos que ela carrega são sentimentos bem humanos, né? E o McWilliam, ele coloca capítulos, né, nesses personagens paralelos que não acrescentam quase nada à narrativa, mas eu imagino que foi muito um exercício, como se fosse um conto paralelo dentro do livro, sabe? Que o escritor, eu acho que ele estava ali tentando fazer alguma coisa diferente, até mesmo colocando, e como ele já é um escritor que já tem um certo, já é consagrado, então talvez a editora tenha permitido, né, e não tenha editado tanto o livro. E até no filme tem um capítulo que é especialmente porque o que acontece, né, é que o Robbie vai para a guerra, né, o período de guerra, e o filme ele também retrata muito esse período dele lá, né? E no livro também é muito forte, só que assim, você fica às vezes até cansativo, sabe? Porque parece que não tem conexão. Tu quer saber o que vai rolar ali entre os 3, sabe? Mas aí ele fica tipo indo e vindo. O filme é Desejo e Reparação, não é? Desejo e Reparação, com a... Ai, gente do céu, a velha. Kira. Que é a Keira Knight, e o cara, o Robbie é o... James McAvoy. Isso aí. É um filme bom, tá? Não é um filme ruim, é um filme bom. Ele é bem... tem poucas partes, assim, que destoam do livro, então se não quiserem ler o livro, podem ver o filme. Mas eu gosto muito do livro, porque eu acho que esse personagem, como ele construiu, é bem interessante, né? E eu escrevendo esse roteiro para a gente falar hoje, eu lembrei também de Cidade de Pedra, falando de novo da Lily Fagundes Telles, mas que é um momento muito forte, assim, de conexão com ela que eu tô tendo. E ela tem uma personagem que é a Virginia, só que a Virginia, ela é diferente da Bryony, porque a Virginia, ela vive num ambiente de exclusão, né? Ela é uma personagem deslocada, né, do ambiente que ela vive, né? Mas também ela ressurge também com uma outra personagem quando ela fica adulta, ela ressurge de uma outra forma, com outro olhar. Eu acho isso também bastante interessante, assim, no livro da Lígia, o quanto você fica, assim, naquela coisa de você entender, né, o que o personagem está passando ali, né? E de retratar adolescente, assim, né? Tipo, eu também não conhecia a Bryony, mas eu acho que a adolescência é uma fase da vida que a gente se torna muito ambíguo, né? Porque a pessoa está descobrindo os gostos e se descobrindo, assim, né? Como sujeito. Então, eu acho muito massa quem consegue retratar essa fase, assim. Acho super difícil também. Porque muito difícil ter um adolescente que seja 100% bonzinho ou 100% mauzão, né? Tipo... né, é uma fase de formação de personalidade, né? Então é muito interessante, assim, quem consegue descrever isso num livro, né? É que nem a história que se passa em 1935, então qualquer cena, assim, que ela visse um pouco mais, né? Por exemplo, a guria tirando a roupa para entrar numa ponte, né? Essa diferença, né, entre o que é sexual, o que não é, o que é amor, é muito idealizado na cabeça, né? Então gera confusão. Só que o que eu acho interessante nela é que ela, mesmo ela faz um monte de coisa, assim. Nossa, ela é a treteira, o capeta em forma de guria.
E aí depois ela fica arrependida, mas ela não consegue reverter a situação. E é aquela coisa, né? Como uma simples história de uma pessoa, tipo, uma criança, no caso dela, uma adolescente, pré-adolescente, transformou a vida de duas pessoas completamente, de três, até a dela transformou, né? E também tem uma questão, quando eu tava pensando nesse episódio que quando a gente tava conversando, né? Eu lembrei também que essa coisa da ambiguidade tem muito a ver também com o período histórico, né? Que o livro é escrito, né? Daí eu lembrei também da Madame Bovary, que é do Flaubert, né? Que foi lançada em 1857. E ela é uma mulher, assim, ela estava lá entediada com a vida dela, ela queria uma outra vida ela queria uma vida melhor para ela, né? Que hoje a gente pensa assim, puxa, Madame Bovary, né? Demorou, né? Mas na época, nossa, tipo, a questão do adultério, né? Chocou a sociedade francesa. O livro foi muito questionado, né? E tal. Então também tem relação com isso também, né? Com o momento histórico, que às vezes o personagem ele é ambíguo para aquele momento, mas hoje, até mesmo para o estilo da escrita do Flaubert, até hoje é reverenciado, né? E também lembrei de outro livro, que é Sobre os Ossos dos Mortos, que é um livro mais recente, né? E também a gente tenta intercalar livros mais clássicos com livros que são um pouco mais conhecidos e que estão mais em alta agora, né? E aí esse livro é escrito pela polonesa, ai meu Deus, agora sim, Olga Tokarczuk. Deve ser por aí também. É isso, né? Olha, eu não tenho a menor ideia de como pronunciar. Eu tenho origem polonesa, mas não sei pronunciar isso aí. O meu lá é muito simples, é Zielinski, é uma coisa simples. Mas enfim, ela é uma vencedora, venceu o Nobel de Literatura, né? E esse livro foi publicado em 2018, mas eu percebi que acho que ele foi relançado no Brasil ano passado, alguma coisa assim, porque ano passado eu vi várias pessoas lendo esse livro, né? E eu achei interessante que ele é um livro muito polêmico, que ele, embora tenha sido ganhado prêmios, ele não é um livro que as pessoas, não é uma unanimidade, principalmente por causa da personagem principal, né? A dona do Sheiko, que eu acho ela uma personagem muito boa. Ela é meio doida, ela é uma senhora idosa, já começa aí, né? Ela é totalmente fora, assim, desse estereótipo da idosa desprotegida, né? Não, ela é muito pelo contrário, assim, ela é faca na bota, né? E ela é vegetariana e ela tem uma ligação com a astrologia. Então, ela é vista como a louca dos bichos, assim, sabe? E ela mora num lugar bem recluso, e é inverno, e o livro todo se passa no inverno. E sim, eu não sei, assim, mas quando eu li, assim, eu sentia, sabe, esse desconforto do frio, porque eu odeio frio, e eu não conheço neve, assim, neve, assim, aos montes, né? Neve catarinense eu conheço, mas neve... É vizinha da serra, né? Eu conheço, mas na outra neve eu não conheço. E aí, tipo, eu ficava muito incomodada com aquilo, né? E fora que era tudo muito escuro sempre, porque, enfim, inverno. E se passa na Polônia também. Mas eu acho que ela é uma personagem que ela é responsável... Primeiro, assim, ela é responsável por cuidar das casas de inverno, né? Ela tem família e tudo, mas ela vive lá sozinha. E ela não é simpática, nem pelo contrário, assim, ela é super fria, ela é reservada, e o que acontece nesse livro é que ele é uma história muito maluca. Acontece uma série de assassinatos, sabe? Ai, e até ele é vendido como suspense, mas eu achei essa personagem tão engraçada que eu não senti. Carol, eu preciso te fazer uma revelação que eu lembrei agora enquanto você conta. Ano passado, e assim, quando você começou a falar, eu pensei, caralho, ano passado, olha, eu procurei aqui no meu celular, 18 de novembro de 2020, faz exatamente um ano. A Mari Maier, que é minha chefe, ela me mandou um trecho desse livro. Ai, meu Deus! E que diz assim, ó... Entretanto, caí num sono muito profundo, recorri ao chá de lúpulo e tomei ainda 2 comprimidos de valeriana. Ela me mandou esse print e escreveu assim pra mim, lembrei de quem? Aí eu escrevi,
Nossa, a diferença é que eu tomo chá de camomila com os comprimidos de valeriana. Nessa fase ainda a valeriana resolvia a minha vida, né? Não precisava de tarja preta. E aí ela escreveu para mim, essa personagem do livro é você um pouco mais velha na minha imaginação. Meu Deus! Mas é muito louco. Eu perguntei que livro é, ela falou sobre os ossos dos mortos, daquela Olga que ganhou o Nobel. E é muito louco. É uma senhora doidona. Acontece, é a primeira assim, que ela não é totalmente antissocial, né? Ela não gosta, ela gosta de animais, E ela, tanto assim, que ela vive nessa região que tem caçadores, e essas mortes que acontecem, ela acha que são os animais que estão se revoltando mesmo contra os humanos que estão ocupando aquela área. E ela começa a reproduzir essa ideia para todo mundo. E aí as pessoas ficam, ela vem a Vera louca e tal. Mas ela é muito... Gente, assim, e tem gente, sim, que é vegetariano que parece que não consegue ler o livro, porque escreve... ele é bem... Ai, como é que fala, assim? Quando tem as cenas falando sobre os animais, sobre as pessoas mortas, nossa, ela descreve com detalhes, né? Mas pra mim não incomodou. Nem todo vegetariano. Mas eu demorei a pegar, sabe? Eu demorei a pegar ali no livro, e daí quando começou a ficar a história, tipo, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, assim. Mas é um livro bom, e eu acho que é legal que também tem essa ambiguidade das pessoas não entenderem muito bem por que esse livro ganhou o Nobel. Eu já vi vários vídeos das pessoas questionando do porquê que ganhou. E tem o fato também dela ser uma escritora polonesa, que eu acho que também... aqui no Brasil, na época, só tinha esse livro dela. Parece que esse ano lançaram mais um livro dela aqui no Brasil. Mas a forma também de escrever é diferente, as referências também, os lugares que ela faz as referências, é bem interessante. Eu conheci esse livro por causa de um curso que eu fiz com a Fabiana Sestes e com a Juliana Cunha, ano passado. E a descrição que a Fabiane fez, eu achei muito interessante, fui atrás. E aí eu achei o livro... Nossa, eu achei muito engraçado. Eu vou ter que ler agora, sou obrigada. Mas eu não sei, sabe? Eu não sei se é uma coisa minha. Talvez eu esteja revelando uma coisa da minha personalidade aqui que não seja muito boa. Pode ser. Mas eu achei muito engraçado. Eu achei ela ótima, assim, de chata, assim, sabe? Tipo, mas eu não acho ela parecida contigo, não. Tá? Que bom, porque né? Que depois de chamar de chata, se tu dissesse que achava parecida, era foda. É que ela ela tem uma realidade paralela na cabeça dela, assim, sabe? E tal. Mas, enfim. Pode acontecer. E a Stephanie vai falar de quem? De quem? De quem? Quem? Lá vem ele. Ai, gente, eu vou falar do Gabriel Garcia Marques de novo. Desculpa, eu vou tentar parar depois do próximo episódio, eu vou falar dele de novo, mas nesse agora eu vou falar da minha escolha de personagem ambíguo, que é o Coronel Aureliano Buendia, do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que primeiro, para entender qual deles a gente já fica tipo, oi? Eu já boto o Coronel Aureliano Buendia, que aí só tem L ali. Depois tem 17 Aureliano depois, mas... Tem que pegar aquela... Tem alguns livros, né, que tem árvore genealógica. A árvore, tem que pegar e circular, que é o Coronel. Ele tá fácil, porque o Coronel, ele tá logo ali no início da árvore genealógica, né? Ele é o filho da Úrsula e do José Arcádio. Então, né, que são os patriarcas dessa família aí, da família Buendia. E assim, o Oceano de Solidão é meu livro favorito, eu já li 2 ou 3 vezes ele. E o Coronel Aureliano Buendia, que é um dos fios condutores dessa história, né, ele continua sendo um mistério para mim. E eu acho muito louco, assim, isso, sabe, tipo... eu acho que todos os personagens desse livro são complexos, mas de certa maneira eu sinto que eu consigo entender os principais deles, assim, a Úrsula mesmo, José Arcádio, a Amaranta e tal. E o Coronel eu não consigo entender. Eu sempre fico numa dúvida, assim, tipo, o que eu tô concluindo sobre esse homem? E cada vez que eu leio, eu penso uma coisa diferente sobre ele. E aí, eu tava esses dias pensando e fui recorrer a alguns trechos e tal, e eu fiquei pensando que eu não entendo ele porque o narrador não quer que eu entenda.
Porque, assim, no 100 Anos de Solidão, a gente vai entendendo as pessoas, vai conhecendo as pessoas pela voz do narrador, quase sempre, né? Tipo, raramente tem diálogos transcritos, né? É o narrador contando o diálogo. Então, o narrador, ele interfere muito nessa história, né? E ele faz o intermédio dessas relações com o leitor. Então, eu acho que ele não quer mesmo que a gente entenda tão claramente quem é o Coronel Aureliano Buendia, o que ele pensa e tal, né? Então, a gente tem acesso ao que ele faz, a história dele, né? Mas a gente não tem acesso ao que ele pensa e ao que ele diz diretamente, né? Então, assim, como eu falei, o Aureliano Buendia é filho do José Arcádio e da Úrsula, e ele teve 17 filhos, são 17 Aurelianos, com mulheres diferentes. E a história se passa em Macondo, né, que é quase que um personagem de 100 Anos de Solidão também. O coronel, ele trava várias guerras, assim, ele é um idealista, e ele chega a ser visto como um herói, mas que acaba decaindo, se entregando, assim, ficando naquela, né, preso ali naquela cidade, naquela solidão toda, assim, né? E algumas coisas sobre ele você consegue entender, por exemplo, o fato dele ser um idealista, você entende aquilo, qual é a posição política dele e tal, mas outras não, tipo as histórias de amor dele, né? Você não tem certeza do envolvimento que o coronel tem com essas mulheres, você tem acesso, você sabe que ele teve um monte de mulher, assim, mas que você não sabe o que ele sentiu e tal, né? E também tem uma coisa que mesmo quando ele tá, assim, em cenas que tá a família toda conversando e tal, ele tá ali, mas é como se a mente dele sempre estivesse em outro lugar, assim, ele é uma pessoa que nunca tá muito presente nos momentos, sabe? Não tem uma participação muito ativa e tal nesses momentos, assim. Tem um trecho do livro que me marca bastante, assim, que ele já tá bem adulto, já quase velho, assim, e o narrador conta que é o momento em que ele se atreve pela primeira vez a encarar a própria mãe, que ele olha para o rosto da Úrsula, assim, e descobre ela, né? Aí o trecho do livro diz assim: fez então um último esforço para buscar em seu coração o lugar em que os afetos tinham desaparecido e não conseguiu encontrá-lo. Em outro tempo, pelo menos sentia um confuso sentimento de vergonha quando percebia em sua própria pele o cheiro de Úrsula. E em mais de uma ocasião sentiu seus pensamentos interferidos pelos pensamentos dela. Mas tudo isso havia sido arrasado pela guerra. A própria Remédios, sua esposa, era naquele momento a imagem enevoada de alguém que podia ter sido sua filha. As incontáveis mulheres que conheceu no deserto do amor e que dispersaram sua semente em todo o litoral não haviam deixado rastro algum em seus sentimentos. A maioria delas entrava no quarto no escuro e ia embora antes do alvorecer, e no dia seguinte sentia apenas um pouco de tédio na memória corporal. O único afeto que prevalecia contra o tempo e a guerra foi o que sentiu por seu irmão José Arcádio, quando os dois eram crianças, e não estava baseado no amor, e sim na cumplicidade. Ai, eu amo, gente, o jeito que o Gabriel Garcia Marques escreve, pelo amor de Deus. E daí, assim, ó, você lê esse trecho e você pensa assim, agora entendi. Foi a guerra que deixou esse cara esquisitão assim, né? Muito trauma da guerra. Por isso que ele é essa pessoa distante, estranha e tudo mais, né? Só que, assim, tu tá lendo o livro e tu percebe que ele já era meio esquisitão antes da guerra, assim, né? Um cara, assim, mais quietão, mais na dele e tal. E aí, mas daí você aceita, assim, não é? Tipo, realmente, a guerra é foda, a guerra foi foda ali, né? Que, se eu não me engano, a inspiração foi a guerra dos 1000 dias que teve na Colômbia, deixou muita gente morta, assim. E aí, quando você pensa assim, já entendi, vem um outro trecho em que é a Úrsula, a mãe dele, fazendo uma análise assim sobre ele, né? Por meio do narrador, né? Sempre essa coisa intermediada pelo narrador. E que acaba com tudo aquilo que se tinha concluído, né? Então a Úrsula pensa assim, ó, percebeu que o coronel Aureliano Buendia não tinha perdido o carinho pela família por causa do endurecimento da guerra, como ela tinha acreditado antes, mas que nunca tinha gostado realmente de ninguém, nem mesmo da sua esposa Remédios ou das incontáveis mulheres que passaram por sua vida e muito menos dos seus filhos. Vislumbrou que não tinha feito tantas guerras por idealismo, como todo mundo achava, nem havia renunciado por cansaço à vitória iminente, como todo mundo achava, mas havia ganhado e perdido pelo mesmo motivo, a pura e pecaminosa soberba. Chegou à conclusão de que aquele filho, por quem ela teria dado a vida, era simplesmente um homem incapacitado para o amor. Eu acho tão forte essa frase. Nossa, um homem demais. Incapacitado para o amor, assim, sabe? Tipo... Eu ia comentar, assim, que pelo fato dele ter dado o mesmo nome, né? O nome dele para 17 filhos,
Além de ser uma falta de criatividade. Não, e é fácil, você não erra, né? Ô, Aureliano, vem cá. Você não erra, mas eu percebo isso como um retrato realmente de uma pessoa que não se apega, assim, sabe? Porque você não individualiza, sabe? Os próprios filhos. Você coloca eles ali e é isso. É meio como que dizer assim, esse é meu filho. Se todos eles fossem chamados de filho, ia ser igual se todos fossem chamados de Aureliano. Porque é meio que uma identificação de que são filhos dele, e é só isso. Sabe? Isso. E realmente não tem nenhuma demonstração de afeto, assim, nesse aspecto, né? O que eu não concordo muito com a Úrsula, é o negócio que ela fala da soberba dele, assim, tipo, de como se ele tivesse travado as guerras por orgulho, sabe? Tipo, eu realmente acredito nos ideais do Coronel Aureliano, assim. E até a frustração que ele sente depois, né? Porque no fim, ele meio que acaba sentindo que ele lutou por nada, assim, sabe? Tipo, tem uma... Meu Deus, eu amo esse livro. Ele era liberal, assim, né? O liberal ali naquele momento político da Colômbia não é como o liberal daqui, assim, né? Do Partido Novo. Era, tipo, liberal contra conservador, assim, né? E o Coronel Aureliano era liberal. E tem uma parte, assim, que ele já tá totalmente desiludido, assim... E, puta, não vou achar aqui certinho esse trecho, mas ele diz alguma coisa assim, tipo, que ele percebeu que a única diferença entre os conservadores e os liberais é que os liberais vão à missa às 5, os conservadores vão à missa às 7, alguma coisa assim, sabe? Eu adoro. Mas é o desencanto com a política, né? Ele fica bem desiludido, assim, sabe? Tipo... por não ter a luta dele valorizada, né, por ver, tipo, os caras que eram os companheiros dele de luta terem se entregado e ele era contrário àquilo, mas ele acaba tendo que se render também. E, assim, claro, a guerra é um pano de fundo de solidão, assim, né, mas não é só isso, assim. Mas eu sinto muito que o Aureliano, ele é muito, assim, a solidão em pessoa, assim, sabe? Tipo, eu acho que é um sentimento muito difícil de descrever, mas se você tenta entender esse homem, é isso, porque você também não consegue entender ele, claramente. Você só vê que provavelmente foi uma pessoa totalmente infeliz, e isso de ser incapacitado pro amor é uma coisa de alguém muito solitária, né? Porque é pro amor como um todo, né? O amor da família, dos filhos, por mulheres e tal, né? Então, coitado, é um homem muito triste, assim, né? Mas é isso, Carol. Eu queria saber se você já... Ah, não, aqui eu nem tô perguntando certo. Já tô fazendo perguntas do próximo episódio. É no próximo episódio. Ô, louco, né? O que dá fazer 2 roteiros juntos? Não, então tá. Sobre o Coronel Aureliano eu vou deixar por aqui. E aí tem um personagem da literatura que a gente não pode deixar de falar, né? Assim, quando a gente tá falando de personagens ambíguos, que é ele, o mau caráter do olho junto. É um personagem, assim, um ícone da ambiguidade na literatura brasileira, um homem de autoestima muito duvidosa, um cara que quer fazer a gente desacreditar da mulher, dando só o lado dele da história, que é o Bentinho, do Dom Casmurro. Dom Casmurro! Não sei se, pessoal, vocês viram recentemente um meme que tem uma pessoa questionando que será que o Machado de Assis falava como os cariocas falam hoje, e aquilo mexeu com a minha vida. A minha é Dom Casmurro, entendeu? E Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu lembrei daquele vídeo do Carioca na Chuva, sabe? Que ele fala assim, que ele tá muito bravo e ele tá sendo entrevistado. Assim, o de Belfort Roxo? Não, tem esse do encher o saco de farinha, você acha que eu vou sair aqui? Seu Armando! Seu Armando! Não, é outro. É o que fala da tartaruga Touché. Cara, ele é muito bom. A gente vai ter que linkar esses 2 vídeos, que são muito bons, os carioca. Vamos ter que linkar. E aí, pra gente é Dom Casmurro aí, né? E o Bentinho é esse cara aí que é o protagonista, né? Assim, a gente não vai se estender muito sobre ele. Se vocês estão ouvindo um podcast de literatura, a gente pressupõe que vocês sabem do que a gente tá falando, né? Nesse momento. Desculpa. A Stephanie já tá muito professora, já que professor que é assim. Se a gente tá nessa aula, eu pressuponho que tu já tenha lido esse livro. Tá, gente. Se vocês não leram Dom Casmurro,
Tarefa de casa, vocês vão lá. Pelo amor de Deus, na escola, né? Vocês leem ele. Então era isso que eu ia te perguntar, Carol. 4 e poucos reais na Amazon. Aí eu acho até de graça, gente. Acha de graça, porque tem. Eu já comprei, é verdade. Domínio público. Então leiam ele, né, gente? Machado de Assis, tem que ler. Ô, Carol, alguma vez aí, quando tu leu na escola e tal, tu acreditou no Bentinho, nesse Lara? Lá no final da década de 90, né? Quando eu não sabia nada dessa vida, eu cheguei a pensar assim, puxa vida, né? Aconteceu e tal. Mas não sei se tu lembra que teve uma série da Globo que era muito bonita. Tu não lembra disso? Capitu. Muito bonita. E aí ali eu pensei assim, não foi. Esse menino que usa meia até acima da canela. Pelo amor de Deus, esse cara. Mereceu. E só também, né, teve essa série que ajudou a gente a entender a Capitu, mas também teve uma das novelas do Manuel Carlos, dessas novelas de gente rica no Leblon, que tinha uma personagem que era a Capitu e ela era prostituta. A Giovanni Tonelli era Capitu. Aí, né? Porra, a gente tá aqui, ajuda a gente a ajudar a Capitu também, né, Manuel Carlos, francamente, assim, né? Mas o que a gente espera do Manuel Carlos, né? Mas enfim... Verdade. Mas eu, na época, eu acreditava, mas hoje eu não acredito mais. E eu até vou reler esse romance assim que eu tiver um tempo. Releia. Eu reli ele ano passado. É muito bom, né? Ele é meu Deus, que livro foda. Não, ele assim, é muito né? bom. E o jeito que ele escreve é muito bom, né? Enfim, as pessoas que falam do Machado de Assis, que torcem o nariz, assim, pelo amor de Deus, sério. Não dá. É um autor tão bom. Tem que ler o Machado, assim, pensando, tipo... que bom, assim, eu fiquei bem... Porque quando eu li o Dom Casmurro a primeira vez também foi na escola, né? Eu acho que talvez um terceirão, assim, devia ser livro para o vestibular. E, assim, eu não era uma pessoa nem entendida de literatura e nem entendida de homem, né, no caso. E aí também acreditei no Bentinho, né? Nossa, coitado. Ele ficou assim, desse jeito, porque, né, coitado, a mulher traiu ele com o melhor amigo, né, coitado. Ai, coitado. Ai, chato pra caralho. Aí eu reli ano passado esse livro, já no curso de letras. E, assim, eu fiquei percebendo o quanto... Por isso que o Machado de Assis é genial. Ele te dá no livro um monte de indício de que você não pode confiar no Bentinho, porque o Bentinho é o narrador, né? E assim, o próprio Bentinho diz coisas tipo, talvez isso que eu esteja contando não seja bem assim, porque às vezes a memória me trai. E ele fantasia coisa pra caralho, desde a infância. Ele fantasia coisa. Ele é fora. É um tolo. Ele é um tolo. Então, assim, não dá pra acreditar nele mesmo, assim, né? E assim, eu acho que a Capitu não traiu. Hoje em dia, eu acho que ela não traiu. Que fez muito bem lá pra Europa, fica longe desse chato pra caralho. Mas também, assim, se traiu, eu não ia julgar, sabe? Eu também não, meu Deus, um choque desse, pelo amor de Deus. É que nem a Madame Bovary, sabe? Enfim, né? Mas não, assim, não desistam da gente, pessoal. E assim também, né? Tipo, a gente falar mal do Bentinho não é a gente falar mal do livro, e muito menos no Machado de Assis. E leiam o Machado de Assis procurando essa ironia muito fina que ele tem, sabe? Tipo, é um senso de humor maravilhoso, é uma ironia fina, deliciosa de ler. Eu sei que às vezes pode parecer chato, às vezes para um adolescente ler, porque, gente, vamos lembrar que era 1900 e pouquinho quando ele estava publicando. Então, era outro tipo de escrita, outro tipo de uso da língua portuguesa. Mas, assim, procurem a ironia, procurem o humor ali, tá muito presente, sabe? Uma sagacidade, assim, incrível. É muito bom de ler o cara, não tem... Leiam o Machadão da Massa. Eu acho que às vezes tem uma questão, assim, das pessoas terem dificuldade com vocabulário, porque hoje é muito, sei lá, assim, é muito fácil você ter acesso à informação simples, né? Então, talvez as pessoas estejam indo pela parte mais simples, que é, sei lá, ler um resumão lá na internet. Na nossa época não tinha isso, né? A gente tinha que ler o livro e era isso, né? Ai. Na nossa época. Eu pensei agora também. Mas não tinha internet. A internet estava lá, tipo, na Idade da Pedra. E aí eu acho que tem essa questão do vocabulário, que para mim, na época, eu lembro que foi muito difícil, mas
enfim, a gente tinha o dicionário lá em casa e tinha que parar. E como tu falou da outra vez, no outro episódio também, às vezes a gente tem que desapegar e ir lendo a narrativa e tal, e se deu, entendeu o contexto, e daí depois, se quiser olhar as palavrinhas lá, vai olhar as palavrinhas, mas não se apegar a isso, né? Às vezes, assim, uma coisa que eu faço hoje em dia que me ajuda um pouco a não perder o fio da narrativa para pesquisar palavras, seleciono as palavras que eu não entendo, termos que eu realmente não entendo, e continuo sem entender mesmo no contexto, e depois, quando eu termino o capítulo, eu vou lá pesquisar aquela palavra para eu entender, sabe? Mas para eu não perder, porque senão você sai da história, né? E é muito ruim você ficar saindo, né? Mas acho que é uma boa dica, assim. E se tu lê no Kindle ainda, ele fala, né? Ele dá o contexto, enfim, não tem desculpa. Facilita a vida. É isso. Acho que seu personagem ambíguos é isso, Caroline. Era isso. Se você quer comentar aí alguma coisa, manda pra gente, né? Sobre o Bentinho. Se tem o defensor do Bentinho aí, se atreva a mandar uma mensagem pra gente. Vai lá, faz teu nome. Duvido que tu mande uma mensagem pra gente. Ai, gente. Mas também podem ter outras pessoas que queiram indicar outros personagens ambíguos pra gente, assim, né? A gente teve dificuldade de selecionar, assim, tem outros que a gente pensou em falar também, mas que a gente tá se guardando para episódios futuros e tal. Mas, né, compartilhem com a gente, assim, porque com certeza são personagens muito legais, assim, em qualquer história, né? Engrandecem muito as histórias. São aqueles personagens que tu odeia, mas que tu entende que são necessários para a história, assim, né? Então tá, né, gente? Como eu falei, agora nós temos perfis no Twitter e no Instagram, que é @posfacilpodcast. Então sigam a gente se vocês não estão fazendo isso ainda. Vocês podem falar com a gente por e-mail também, a gente tem um e-mail. O e-mail deu ao contrário, né? Porque a Caroline fez ao contrário aqui. podcastposfácil@gmail.com. A nossa news também é podcastposfácil.substack.com. E, né, sabe que tem o nosso feedback 360, então mandem áudios. A gente amou os áudios, principalmente dos nossos fãs, que vocês ouviram. Tem gente querendo caneca do Postfácil. Caneca, camiseta, daqui a pouco a gente vai fazer assim, ó. A gente também está preparando fazer aí umas coisas novas, as fotos novas aí. Já contei. Enfim, né? Vocês vão ver como a gente é linda. E aí, mas mande áudios pra gente, porque a gente gosta muito. E agora vamos com ele, o Feedback 360. Beijo, pessoal. Até o próximo. Beijo. Sté, eu só tô passando por aqui para defender a ideia da caneca do Postfácil. Eu quero ser uma postfaceira assumida publicamente. E, cara, que parte foi aquela de qual é o signo do Gabo? O papo tava super fluido e de repente volta para saber o signo. Achei o auge do programa. Muito bom o programa de vocês. O último, tô ansiosa pro próximo. Beijos. Porra, Capitu, vai te tomar no cu. Porra, sai da porra de Mata Cavalos, uma chuva do caralho. Vou pra porra do seminário escutar padre falando merda o dia inteiro. Tinha porra de um futuro pela frente. Pra chegar pra cá, voltar pra casa, tu ficar de causada, tu meteu o chifre na minha cara, vai se fuder, garoto. Tomar no cu. Também vou escrever essa merda. Quero nem saber, filha. Vou escrever essa merda, vou publicar, tu vai ficar mal falada.